Fala aluno, beleza? Como é que vocês estão? Bom, aqui é o professor Joel, de Química Orgânica, e hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de Química Orgânica. E agora a gente vai trabalhar um tópico muito importante para o teu vestibular, que é o chamado hidrocarbonetos. Bom, para a gente falar de hidrocarbonetos, primeiramente a gente tem que analisar a sua definição. São compostos orgânicos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Então é muito fácil você analisar um composto de uma questão, analisando e vendo que existem apenas carbonos e hidrogênios. Quando existe apenas carbonos e hidrogênios, trata-se, portanto, de um hidrocarboneto. Pela própria palavra diz, hidro vem de hidrogênio, carboneto vem de carbono. Bom, os hidrocarbonetos são substâncias apolares, logo não conduzem corrente elétrica. Essa ideia de substâncias apolares e polares a gente vai ter num assunto posterior que é chamado de propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos. Então não fica preocupado, a gente já vai chegar lá. Os hidrocarbonetos, eles são de suma importância. Nessa aula vocês vão analisar o quanto que os hidrocarbonetos se fazem presentes no nosso dia a dia. Os hidrocarbonetos são divididos em alcanos, alcenos, alcadianos e alcinos. Os hidrocarbonetos são os compostos mais simples da química orgânica e, por último, os hidrocarbonetos queimam com facilidade. Lembrando, quando a gente fala queima com facilidade, nós estamos nos referindo ao processo de combustão. E aqui ao lado eu coloquei uma tabela para vocês indicando as cadeias carbônicas e seus respectivos nomes, e vocês podem observar que existem apenas carbono e hidrogênio nesses compostos orgânicos. Para a gente começar, a gente vai falar aqui dos alcanos. Bom, os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta com apenas ligações simples, também chamadas de ligações saturadas. Olha como vai ficar bem tranquilo analisar. Se a gente for analisar a formação da palavra alcano, a gente vai ver que existe um prefixo, um infixo e o sufixo. E a gente vai perceber que cada parte dessa palavra indica alguma coisa. Por exemplo, o alque indica para a gente que eu tenho uma cadeia aberta, e o an indica que eu tenho uma ligação simples entre os carbonos, e o O indica para a gente que é uma função orgânica denominada de hidrocarbonetos. E aí eu coloquei para vocês as fórmulas gerais, né? No caso dos alcanos, ele possui a fórmula geral CnH2n mais 2, onde N corresponde ao número de átomos de carbono. Você pode fazer o exercício na sua casa substituindo N por algum valor. Se você falar que um composto orgânico que você está considerando possui 8 átomos de carbono, você vai pegar esse 8 e colocar na fórmula. E aí vai ficar C8H. Ao invés de colocar 8 de novo, você vai fazer essa pequena expressãozinha. Vai ficar 2 vezes 8, 16, mais 2, 18. Dando continuidade, os alcanos são formadores do petróleo e do gás natural. Então aqui você já consegue perceber a primeira evidência de que os hidrocarbonetos são importantes no nosso dia a dia. E para falar melhor, vamos discutir a respeito do petróleo. O petróleo tem sua origem em pequenos seres vegetais e animais da orla marítima que foram soterrados há milhares de anos. Pela ação de micro-organismos, da pressão e do calor e do tempo, essa matéria orgânica pode ser transformada em petróleo. O petróleo ele é um líquido escuro, oleoso, formado por milhares de compostos orgânicos com grande predominância de hidrocarbonetos. Então, o que você precisa entender? Falou em petróleo, falou em hidrocarbonetos e detalhe, alcanos. Os alcanos são os formadores do petróleo. O petróleo passa por um processo de refinação, onde sofre a purificação e separação de seus componentes. Se você analisar, as pessoas não veem a importância do petróleo em si, tudo bem? Como uma espécie química. Elas vão ter a importância, elas vão ver a importância a partir dos derivados do petróleo, a partir dos constituintes que formam o petróleo, né? E é nesse sentido que existe a necessidade de separar os seus constituintes e purificar seus constituintes. Aí você vai me perguntar, tá bom, professor, mas qual é o processo, qual é o método utilizado? A gente vai falar. Bom, existem os dois processos muito importantes que a gente pode considerar, que é o cracking, ou craqueamento, ou pirólise, e o reforming, ou reforma catalítica, que a gente vai discutir um pouco no próximo slide. Então, como eu havia dito para vocês, o método de separação que é utilizado é chamado de destilação fracionada, certo? Onde eu submeto meu sistema a uma temperatura elevada, né? Sendo que os seus componentes são separados a partir dos seus pontos de ebulição. Se eu tiver diferença nos seus pontos de ebulição, eles vão ser separados a partir de submissão a uma temperatura muito grande.
E o principal produto obtido do petróleo é a gasolina, certo? Então aqui você percebe de novo a importância dos hidrocarbonetos, porque a gasolina que nós colocamos como combustível nos nossos carros, eles só se movem se tiver os processos de destilação, o processo de craqueamento do petróleo, enfim. Bom, aí você vai me perguntar, tá bom, professor, eu não entendi muito bem sobre a destilação fracionada, me explica. A destilação fracionada, trazendo para o petróleo, acontece da seguinte forma: existe uma coluna e, se você perceber, cada coluna eu tenho um composto orgânico. O que isso quer dizer? Que o petróleo ele é dividido com base no quê? Numa coluna de fracionamento. Então a destilação ela utiliza uma coluna de fracionamento, onde a diferença do ponto de ebulição vai determinar quais são os compostos que vão ser formados vão ser separados ao longo do processo de destilação, tudo bem? O craqueamento, como eu falei anteriormente, ele consiste na quebra das frações mais pesadas em frações mais leves. O que isso quer dizer? Imagine só um composto orgânico muito grande. O craqueamento ele exerce a função de quê? De quebrar essas moléculas muito grandes de compostos orgânicos em moléculas menores, tudo bem? E o reforming consiste em transformar hidrocarbonetos de cadeia normal em cadeias ramificadas, cíclicas e aromáticas, certo? Aí você vai me perguntar, tá bom, professor, mas qual é a importância desses dois processos? Eles dão uma qualidade, melhoram a gasolina. Dando continuidade ao conteúdo, a gente fala sobre os alcenos. Definição: são hidrocarbonetos que possuem uma insaturação, ligação dupla, além de possuírem a cadeia aberta. Então, da mesma forma que a gente analisou os alcanos, a gente vai ver que existe uma formação da palavra alceno, né? E aí, a gente também tem uma fórmula geral dos alcenos. E, além disso, eles são de suma importância para a indústria petroquímica. Na imagem ao lado que eu coloquei para vocês vão observar que existe os compostos orgânicos com uma dupla ligação. Então, eles são chamados, portanto, de alcenos. A presença dos alcenos em nossa vida. O composto mais simples que a gente pode considerar da família dos alcenos é o eteno, ou também chamado de etileno, cuja fórmula está mostrada para vocês, CH2CH2. Ele é produzido por frutos verdes e age no amadurecimento desses frutos. Eu não sei se você já fez aquela experiência em casa de embalar frutos para poder melhorar o amadurecimento de forma mais rápida para você comer esse alimento, certo? Então, você pode observar o seguinte, que ao fazer esse processo de envelopamento do fruto, vai haver a liberação do gás chamado de eteno, do composto orgânico chamado de eteno ou etileno, e esse vai ter a função de agir no amadurecimento dos frutos. Do ponto de vista industrial e econômico, deve-se lembrar que o etileno é o quarto produto químico mais fabricado no mundo. O alceno, conhecido como propeno ou propileno, é totalmente transformado no plástico denominado polipropileno. Para ficar um pouco mais fácil de entender, quando a gente vai no supermercado, a gente coloca, na maioria das vezes, as compras nas sacolas plásticas. E essas sacolas plásticas têm como composição química o polipropileno. Então, pensou em sacola, lembrou dos alcenos. No Brasil, o álcool comum, o etanol, é preparado a partir da cana-de-açúcar. Já em países ricos em petróleo, o etanol pode ser preparado a partir do etileno. E aqui ao lado eu coloquei para vocês a imagem dos plásticos, né, o qual indica a respeito dos alcenos. E ao lado eu coloquei a reação que ocorre a partir do eteno para formar o etanol, né? É uma reação que a gente chama de reação de hidratação, que a gente vai ver num assunto posterior chamado de reações orgânicas. Dando continuidade ao assunto, a gente vai observar o seguinte, que os alcadienos têm uma pequena diferença dos alcenos. Por quê? Porque ao invés de uma única dupla em sua composição, existe duas duplas, tudo bem? Cuja definição diz o seguinte, são hidrocarbonetos que apresentam cadeia aberta e duas insaturações, ligações duplas em sua estrutura. Se você analisar, eu tenho também a formação, né, em várias partes, para falar a palavra alcadieno. Eu também tenho uma fórmula geral que a gente vai considerar, né? E vale lembrar que um composto orgânico pode ter mais de duas insaturações. Esse é um erro muito comum da gente pensar, que mas o meu composto só posso ter até duas ligações duplas, até duas ligações triplas. Não, existem muitos compostos, uma variedade imensa de compostos orgânicos que possuem mais de 5, 6, 7 insaturações, sendo duplas ou triplas. Então não se engane, existe composto com mais de duas duplas.
A presença dos alcadienos em nossa vida. Eles são preparados em larga escala pela indústria petroquímica visando a produção de polímeros e borrachas sintéticas. Ficou em dúvida? Calma lá, a gente vai já explicar. O principal deles, alcadienos, é o chamado isopreno, que unindo-se a 2,3,4 moléculas iguais forma moléculas múltiplas, denominadas de terpenos. Os terpenos e seus derivados são os principais formadores dos óleos essenciais. Os principais são os mircenos, limonenos, alfa-pineno. Outro detalhe importante, antes de continuar, para a gente fazer essa questão, por que o nosso mundo é colorido, a gente tem que entender que quando a gente trabalha os polímeros, nós também estamos trabalhando a questão da fabricação de plásticos, tudo bem? Vamos lá. Por que o nosso mundo é colorido? É uma pergunta que a gente pode não ter feito na nossa vida até então, mas depois dessa aula você já vai poder se questionar. Nossa, por que a natureza ela apresenta várias cores? Por que o nosso mundo apresenta várias cores? Aí aqui eu abordei algumas imagens para vocês, de fora do país, e também o nosso querido Ver o Peso. Se você analisar num ponto de vista químico, o mundo ele é colorido, a natureza é colorida, porque existem uma variedade imensa de compostos orgânicos, sendo que esses compostos orgânicos possuem propriedades químicas e físicas determinadas por sua geometria molecular, que fazem com que eu tenha uma diferença das cores. Por exemplo, considere um composto X. Esse composto apresenta uma característica química e física que faz com que ele seja da cor preta, que fazem com que o outro composto seja da cor azul. Você conseguiu entender? Então, da mesma forma, a gente pode atribuir a coloração da natureza devido à variedade de compostos orgânicos que a natureza apresenta. Dando continuidade ao assunto, alcinos. Quando a gente fala de alcinos, a gente vai entender que são também chamados de alquinos, são hidrocarbonetos de cadeia aberta, contendo uma ligação tripla em sua estrutura. E da mesma forma, a gente vai ter a formação da palavra alcino, da mesma forma, uma fórmula geral. E vocês precisam entender que os alcinos ele tem uma ligação tripla no seu composto. A presença dos alcinos em nossa vida. O alcino mais importante é o etino, cuja fórmula é C2H2, chamado vulgarmente como acetileno, certo? Outro ponto importante é que o acetileno ele é utilizado em lanternas para exploração de cavernas. E outro detalhe é que o combustível empregado nos maçaricos oxacetilênicos capazes de produzir temperaturas muito elevadas, da ordem de 3.000 graus Celsius, tratando-se por isso a solda e ao corte de metais, tudo bem? E para finalizar, da mesma forma como a gente está trabalhando até então, se você percebeu, apenas compostos hidrocarbonetos de cadeia aberta, a gente tem também os seus respectivos compostos de cadeia fechada. Então vamos lá, alcano, alc, cadeia aberta, e ciclo alcano, cadeia fechada. E ciclo alceno, cadeia fechada também. E ciclo alcino, cadeia fechada. Qual é a diferença então, professor? A diferença está aqui, enquanto um é cadeia aberta, o outro é cadeia fechada, mas eles vão permanecer as mesmas características no que tange a definição. Vamos lá. São hidrocarbonetos de cadeia fechadas, porém com as mesmas características citadas anteriormente. Como assim? Os ciclos alcanos não têm ligação dupla nem ligação tripla em sua composição, somente ligações simples. Agora, os cicloalcenos eles possuem uma dupla ligação e os cicloalcinos uma tripla ligação. E se vocês observarem aqui nas imagens que eu coloquei para vocês, vocês vão observar a diferença entre eles. Na primeira imagem a gente tem os cicloalcanos, só tem ligações simples. Na segunda imagem a gente tem os cicloalcenos, tem uma ligação dupla entre eles. E na terceira imagem os cicloalcinos, que tem apenas uma única tripla ligação entre eles, tudo bem? Então esse foi o assunto que a gente trabalhou até aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus.